Boa noite, sejam todos bem-vindos ao NAVE. Boa noite, boa tarde. É para ver se vocês estavam ligados. Queria agradecer a presença de vocês nesse dia clássico carioca de sol maravilhoso, então queria muito agradecer vocês a presença. Essa é mais uma edição do Descolagem aqui no NAVE e hoje a gente vai falar sobre interfaces, né? Interface é aquilo que fica no caminho entre o que o homem quer da máquina para a máquina entender o que ele quer, né? Então, eu chamei algumas pessoas que trabalham, que estudam, que pesquisam, que pensam sobre esse assunto, né? Para hoje a gente fazer um grande debate aqui no NAVE, né? E eu queria agradecer ao Oi Futuro, que o patrocínio desse evento é do Oi Futuro. Queria agradecer muito o apoio da Secretaria Estadual de Educação, o apoio da Secretaria Estadual de Cultura. Sem eles seria impossível a gente fazer esse evento. E eu queria agradecer também ao Manuel Neto e ao Manuel Lemos, do Blog Blogs, que é um sistema, quem está aí, né, ligado na internet, em casa ou aqui ligado no Wi-Fi, pode acompanhar tudo que está sendo falado sobre o Descolagem no Blog Blogs, e tem um link na nossa página no www.onave.org.br, né? E a gente quer muito a participação de todos, então existem várias maneiras de participar, de enviar perguntas. A gente quer, depois de cada apresentação dos convidados, a gente vai abrir um tempinho para que eles respondam as perguntas de vocês. É importantíssimo isso para a gente queria muito essa colaboração. E eu estou aqui com o Cris Dias, que é o moderador junto comigo, e ele vai explicar um pouco como é que a gente pode, como é que vocês podem, em casa e aqui, mandarem as perguntas para os convidados. Boa noite, aproveitando a piada. Você pode participar, mande suas perguntas para o SMS, que cairá aqui na mesa, e-mail descolagem@gmail.com, deixa eu sair de trás da mesa, né? E-mail e o Twitter usando o Jogo da Velha Descolagem, que cai automaticamente no live stream, que a gente vai ficar botando no telão de vez em quando. Quem tiver no Twitter também avisar, ou Twitter, ou chat, alguma coisa, avisar que em onave.org.br tem o live stream, tem o vídeo do que está acontecendo aqui, de altíssima qualidade. Quem veio no primeiro pôde vir. Então, quem tiver aí não precisa nem ficar se preocupando de transmitir tudo e pode assistir a palestra sem ficar olhando o notebook. Então, é isso. E como aqui a gente não tem preconceito contra as velhas tecnologias, quem quiser fazer uma pergunta por escrito, o Ebert e a Deise estão aqui, é só chamar um dos dois, fazer a perguntinha, eles estão com os blocos, depois por favor, devolvam para eles, e eles vão dar aqui para o Cris para a gente fazer a seleção das perguntas. Então, sejam bem-vindos ao Descolagem, Interface, o homem e a máquina falando a mesma língua. Vou chamar os primeiros convidados, é o Daniel Morena e o Danilo Medeiro, da 32 Bits. Boa tarde. Boa tarde. É aquela frase que eu acho que os designers são os new rockstars mesmo, né? Isso é bonito, isso. Bom, obrigado por estarem aqui. O dia está muito bonito mesmo lá fora. Então, e não na praia. Isso fica mais... O valor fica maior ainda, né? Bom, eu vou começar mostrando pedras para falar de interface. Eu sei que parece um pouco estranho, né? Mas essas pedras aqui são pedras muito importantes, porque elas são consideradas as ferramentas mais antigas feitas pelo homem. Então, elas foram descobertas lá na Etiópia, uma região chamada Oldovan. E elas foram marcantes para a nossa história porque significam que algum dos nossos antepassados, há 2,5 milhões de anos atrás, criou uma ferramenta. Isso é uma coisa fundamental para a nossa história, porque isso é o que nos diferencia dos outros animais. Quer dizer, nós temos essa capacidade de criar, né, de inventar, de resolver problemas através da nossa capacidade criativa, né? E aí eu quero ver se ele vai passar aqui.
Bom, então vai na mão. O controle... Não, você não. Bom, como é que a gente consegue fazer isso? Como é que os nossos antepassados conseguiam fazer isso? Uma percepção muito especial. Tá? A gente, olhando as coisas do mundo, eu coloquei essa foto aqui porque até por foto dá para a gente perceber isso. Simplesmente de olhar para algum lugar ou para alguma coisa, a gente consegue perceber um monte de informação, a gente consegue perceber distâncias, a gente consegue perceber que esse chão aqui brilhoso parece um pouco escorregadio, quer dizer, só de olhar para as coisas a gente consegue captar mais informações até do que às vezes a gente tem. A gente é muito bom nisso. Então, essa percepção, né, do mundo tridimensional, quer dizer, como a gente tem os olhos na frente, né, do rosto, a gente consegue perceber o mundo de uma forma que outros animais não conseguem. Isso é muito importante para algumas coisas que a gente faz. Nossa imaginação também é fundamental. Essa aqui não é um desenho meu, apesar de eu desenhar mais ou menos assim. É um desenho bastante conhecido de psicologia cognitiva, que é para mostrar como a imaginação influencia, né, na nossa interpretação das coisas do mundo. Enquanto eu coloco aqui esses dois coelhos aqui embaixo, todo mundo consegue ver dois coelhos, né? Mas se eu faço isso aqui, todo mundo consegue ver também os dois pelicanos. Então, isso aqui mostra como a gente interpreta as coisas que a gente vê, mesmo com muito detalhe ou com pouco detalhe, sempre filtrado pelo nosso conhecimento, filtrado pelo contexto que a gente está, né? E a criatividade também é uma coisa fundamental para a gente. Essa é uma outra dessas imagens importantes aqui. Quem já viu isso aqui, quem conhece a imagem, por favor, não comenta, porque eu quero fazer uma brincadeira aqui com vocês. Vocês conseguem ver aqui algum animal nessa imagem? Quem não consegue ver, eu digo que isso aqui é uma vaca, tá? Alguém conseguiu ver? Não. Bom, não, ninguém? Tá, isso aqui é o focinho da vaca. Aqui são os olhos da vaca. Conseguiram ver? Ainda não? Então, peraí, vou dar mais uma dica. Isso aqui, esse A que vocês fizeram aí, é justamente o momento de insight, o momento que você percebe, resolve o problema. E isso é uma coisa que a gente é capaz de fazer. O ser humano tem essa capacidade super importante de ter essas ideias, né, e resolver problemas com essas ideias, né? Então, a vaquinha. E tudo isso junto nos transforma, né, em seres capazes de se adaptar com muita facilidade ao universo, né, que nos circunda, né? Eu coloquei essa imagem da asa delta porque, obviamente, a gente não precisou esperar milhões e milhões de anos para desenvolver asas para conseguir voar. Então, com as máquinas, com as coisas que a gente produz, a gente se adapta e a gente se transforma em uma coisa muito mais do que a gente era originalmente, né? Então, a gente enfrentava o mundo, no início, somente com as nossas capacidades físicas. Se a gente precisasse brigar com um tigre lá do dente de sabre, a gente tinha que ir lá com a mão e dar soco na cara dele, né? Só que a gente percebeu que a gente podia fazer ferramentas, criar ferramentas. Então, a gente pegava a pedra e dava na cabeça dele. E, com o tempo, essas ferramentas foram ficando cada vez mais complexas e se juntando umas às outras, combinando ideias, e elas se transformam em máquinas. E essas máquinas, elas podem ficar bastante complexas, né? Então, isso aqui, por exemplo, é um dos primeiros computadores que foram criados, um computador alemão chamado Z3. E é difícil até dizer o que ele é quando você olha a primeira vez, né? Então, essa complexidade que foi criada, esse aqui é um outro computador, todo valvulado, né? Esse aqui é o Colossus, aquele computador que decifrava os códigos nazistas da Segunda Guerra. Então, essa complexidade, ela trouxe um problema. Quer dizer, quando a gente encara essas máquinas, a gente não consegue mais intuitivamente saber como é que elas funcionam. Então, a gente cria interfaces para simplificar o uso dessas máquinas complexas. Quer dizer, eu não sei se eu consegui provar esse ponto para vocês, mas quando você olha para uma máquina mais complexa, se a gente não tem o acesso a ela através de uma interface de simples uso, a gente não consegue usar, né?
E aí, eu gosto dessa imagem desse carro, porque o carro é basicamente, assim, falando muito abertamente, né? É a junção da roda com o motor a vapor, que transforma isso numa máquina muito mais poderosa, né? E o interessante desse carro é que ele não tem volante, né? Ou seja, fez-se um grande movimento de experimentação até você chegar à interface que o carro tem hoje, né? Essa aqui era uma interface que parecia um guidão, sei lá, como é que chama? Uma alavanca, né? Coisa de barco. Então, as interfaces elas não nascem assim tão naturalmente, elas são criadas e são desenvolvidas ao longo do tempo, né? E para criar uma interface, basicamente, o que a gente combina, né? A gente combina um campo semântico, ou seja, o que a gente quer fazer com aquilo, com a forma que a gente vai fazer aquele negócio, que é o campo sintático, né? Então, para dar um exemplo bem cafajeste aqui, para tomar um banho quente, a gente precisa, basicamente, ajustar o fluxo da água e ajustar a temperatura, né? E aí você tem interfaces diferentes para fazer isso. Por exemplo, essa aqui é uma interface que é parecida com a que eu tenho na minha casa. Eu ajusto a água fria, depois eu ajusto a água quente. E isso talvez não seja melhor, às vezes eu me queimo com isso, porque a água quente está muito quente, eu tenho que aumentar a fria, aí a água fica mais forte, aí sai aquele jato de água quente, putz, né? Fica aquela confusão. Aí eu fui num hotel lá em Kuala Lumpur, na Malásia, que tinha isso aqui. Que isso aqui é o sonho de uma interface de chuveiro, eu acho, né? Isso aqui, você ajusta a temperatura aqui embaixo e aqui em cima você ajusta o fluxo da água. E eu não entendia como é que aquilo funcionava, porque isso deve ser muito difícil de fazer, mas realmente funcionava. Quer dizer, lá por dentro daquelas engrenagens tinha água combinando com a fria, com a quente, sei lá, um termômetro, sei lá como é que ele fazia isso. E aí tem a interface japonesa para fazer isso. Que você pode configurar o banho de sonho profundo. Enfim, vocês entenderam, né? 2,5 milhões de anos depois, a gente inventou o primeiro computador. Quer dizer, não é o primeiro computador, é o primeiro computador genérico, que é o ENIAC, que é esse cara aqui. E esse cara, a interface com ele era assim. E isso é verdade. Assim, muitas programadoras programadores de ENIAC eram mulheres. Isso é legal até comentar. Então, você tinha aqui os cabos, e aí você precisava... Demorava uns 4, 5 dias para configurar um programa nesse cara. Em 51, apareceu o Univac, que era mais ou menos a mesma coisa, só que com avanços significativos, né? Que esse equipamento aqui chamado teletipo, nesse catálogo bonito, de 1950 e alguma coisa. O que era esse teletipo? Ele é uma maquininha que você digitava, ele imprimia ao mesmo tempo e mandava uns sinais elétricos que eram usados para comunicação a longa distância. Em outro lugar do mundo tinha um outro teletipo desse que recebia esses sinais e imprimia isso, né, para as pessoas. Então o cara teve a seguinte ideia: tem esse teletipo aqui, vou ligar esse negócio no computador e vamos ver o que dá. Então a coisa evoluiu a partir daí. Isso aqui era o pendrive da época. É o leitor de papel, fita de papel perfurado, que era como eles conseguiam gravar as coisas. Perfurava esse papel e tinha um leitor. Esse aqui é o leitor, né? Então, quando você digitava no teletipo, ele gerava essa fita, e aí, quando você precisava do seu programa de novo, você ia lá, enfiava a fitinha e ele lia, né? O cartão perfurado foi uma evolução enorme, porque era uma mídia muito mais durável do que a fita de papel, né? Afinal, ele era mais duro, né? Então, com isso aqui, você tinha uma maquininha que era o perfurador de cartão, você perfurava o cartão, colocava o seu programa no leitor de cartões. Isso aqui devia ser tipo o seu currículo vitae em cartões perfurados, né? Tinha uns 200 cartões perfurados. E aí você pegava o resultado lá na impressora. E essa aqui era a visão de como os computadores iam ser, né, em 2004. Por essa companhia Rand Corporation, que foi uma das que inventou o Univac e tal.
E eles diziam que não, é viável sim, um dia nós temos computadores em cada um, em nossas casas. Inclusive, você pode fazer uma viagem de fim de semana com ele, né? Tem um manche ali. Você pode navegar com ele até a sua casa de praia. Eu não sei o que é aqui, isso eu não sei o que é, mas isso aqui, pô, esse teletipo aqui tá muito maneiro, né? Super moderno e tal. E tem uma televisão ali de 16 polegadas. Só que essa história, ela criou, né, um tipo de interface que perdura até hoje. Quer dizer, o fato da gente ter uma máquina, que é o teletipo, conectada a um computador, criou todo um mundo de interfaces, que depois eu vou passar ao longo dos anos, que duram até hoje. Até hoje no Windows tem essa interface de linha de comando. O que é essa interface aqui? Se eu quero copiar o arquivo da apresentação para o meu pendrive, numa interface de linha de comando eu faço isso aqui. Eu tenho um comando copiar, que é esse copy. Aí eu tenho um espaço. Eu tenho aqui o arquivo, né, o caminho para o arquivo original. Eu tenho outro espaço e o destino. Isso aqui é como seria o campo sintático da linha de comando para você executar aquela semântica que eu queria antes, né, de copiar o arquivo para o pendrive. Em 1960, avanços significativos, né? Primeiro, esse foi o primeiro computador, o PDP-1, que é um computador que praticamente popularizou a informática, porque custava somente $120 mil. Então, qualquer um podia ter, né, na sua empresa. E ele não pesava mais do que, eu acho que, 200, 300 quilos, porque os outros computadores pesavam algumas toneladas. E isso aqui tinha uma grande inovação, que é o CRT, o display de raios catódicos, que é conveniente para falar com o operador, como está escrito aqui. Você não precisava mais imprimir as coisas. Então, com isso, uma grande novidade apareceu aí, essa história dos computadores. A possibilidade de você interagir efetivamente com eles. Porque antigamente você fazia os seus programas, seus cartões, suas fitinhas, colocava isso nos leitores, e aí ficava lá de braços cruzados esperando o resultado. Agora não, agora você podia interagir com ele, porque você não tinha mais que imprimir os resultados, você podia ver os resultados na tela. E isso proporcionou um dos momentos mais importantes da história aí das interfaces, que é a primeira interface de manipulação direta, que é essa aqui, o Sketchpad, que é um programa de desenho no qual você usa essa canetinha ótica para fazer desenhos. E por que isso é tão importante? Porque essa foi a primeira vez, assim, talvez tenha acontecido, né, em algum outro laboratório, mas essa foi a oportunidade mais importante para se difundir esse tipo de interação, que você interage com objetos virtuais na tela, né, diretamente. Você captura esses objetos, você copia esses objetos, você move, né, a linha. Tudo isso feito com um computador muito simples como esse, transistorizado, que era o TK2. Então, ele está mostrando ali como é que copia e tal, e você pode seccionar, enfim, o desenho. E esse tipo de interação moldou, junto com uma outra invenção que foi feita em 1968, que vocês devem conhecer bem, moldou o futuro, quer dizer, os próximos aí 30, 40 anos, até hoje, na verdade, a gente usa uma configuração parecida com essa, né? Que é isso aqui. Deixa eu ver se ele vai carregar. O mouse. Esse mouse foi inventado por esse cara aqui, que é o Doug Engelbart. O vídeo, não sei por que não tocou, mas também não é nada demais. O primeiro mouse, que é um aparelho capaz de mandar coordenadas X e Y, né, num plano, juntamente com uma intenção de clique, com um apontador, né, que é o botão. E a partir daí a coisa ficou mais divertida, né? Em 1974, surge o primeiro computador com uma interface gráfica, que é o Xerox Alto, que ele tinha essa tela em pezinha para processar documentos, né, papéis e tal. E essa aqui é uma tela do Xerox Alto, que vocês vão reconhecer que já em 1974, essa metáfora de janelas
que a gente tem até hoje no Windows, né? E no Macintosh já era bem parecida, né? Em 76, o primeiro computador pessoal, aquele computador Xerox Alto não foi muito, enfim, difundido, porque custava, eu acho que $17 mil, um negócio meio caro. Mas esse foi o primeiro computador realmente importante da história, o Apple I, porque ele proporcionou uma grana para o Sr. Steve Jobs e o Sr. Steve Wozniak para construir esse computador aqui, que é o Apple II, que foi o primeiro computador pessoal que vendeu assim absurdamente. E isso aqui tinha uma interface meio assim, né? Essa interface do sistema operacional do Apple II. Ela é totalmente baseada em linha de comando ainda. Então, ele está dando um comando aqui para ver os conteúdos do disquete dele. Só que aí o pessoal começou a ficar criativo. Aí começaram a aparecer jogos, né? Jogos gráficos, né, mais interessantes. O Atari, em 1977, que é um outro clássico. Vi até aqui na frente com outras interfaces baseadas em controles especializados, né, joysticks e pedals. Eu não sei se tem gente... tem muita gente da minha época aqui, então... Todo mundo tinha isso aqui era o sonho. E aí inventaram o VisiCalc para o Apple II, em 78. Isso aqui foi o verdadeiro responsável por essa venda absurda do Apple II, porque foi o primeiro programa de cálculo que se parecia efetivamente com uma planilha que o contador usava em casa. Então, ele podia colocar os números aqui, fazer as contas, e o resultado aparecia para ele sem que ele precisasse usar comandos arcanos ou coisas realmente, enfim, de difícil aceitação. Então, essa é uma interface que foi construída do zero, que não usava nada que estava disponível para o Apple II na época, que ele teve que refazer toda a parte de programação para isso, que foi um sucesso absoluto por causa da sua interface, né? Aí tem outras coisas maneiras dessa época, que é o Speak and Spell, que é o primeiro joguinho que falava, né, o que você digitava, ele conferia, né? O WordStar, que é uma beleza de processador de texto, que é super fácil de usar, como você pode ver, né, que tinha todos os comandos associados a teclas, enfim. Por isso reclamam do Word hoje, mas... Um simulador de voo, de 1979, para o Apple II, que é bem aquela história do coelho, né? Que você, olha, isso é 3D, tá? Isso é uma montanha. Tá? Só que isso aqui tudo em movimento funcionava, era divertido, realmente. Eu me lembro de jogar esse jogo até, não em 79, obviamente, que eu não sou tão velho, mas... O primeiro computador de mão, de palm, né? Tipo, que tinha uma linha de interface visual. Você tinha que programar tudo com uma linha, então você tinha que scrollar tudo o tempo inteiro. E o PC. O PC ficou famoso por causa de uma planilha também, que é essa aqui, que é o Lotus 123. Nada de inovador, como sempre, né? Mas bem executado por uma empresa. Isso aqui é bom. Isso aqui é o Xerox Star. Em 1982, não é um filme da Dharma, tá? É um filme da Xerox. Tomara que passe, porque isso é divertido. Não tem, eu só queria... Mas eu acho que ele não vai passar não, cara. Será que eu tenho que clicar aqui? Será que eu fui mongo o suficiente para não botar ele para tocar automático? Tudo bem. Enfim, deixa eu mostrar a interface primeiro, então, que é mais divertido. Pronto. Essa aqui era a interface do Xerox Star. Ele foi o primeiro computador que usou somente ícones. Então, você tinha ícones para... Vamos ver aqui. Você tinha ícones para HDs, né? Impressoras, os folders, né? As pastas, né? Tinha arquivos, e ele não tinha menu. Então, você só conseguia trabalhar usando gabaritos. Então, você não tinha nenhum tipo de menu. Então, para criar um documento novo, você tinha que obrigatoriamente chegar nesse cara aqui,
nesse agrupado aqui de documentos e duplicar esse documento e começar a trabalhar. E é um conceito bastante interessante. Aqui você tem um programa de desenho que você tem todos os moldes, né, do quadrado, do triângulo, que você tem que copiar para criar um documento novo. E esse computador foi importante porque esse aqui foi o que o Steve Jobs viu quando ele foi na Xerox. E então ele olhou para isso e falou, cara, isso aqui é o futuro da informática, então vou fazer um negócio por aí. E o interessante dos ícones é que eles fizeram diversos testes, fizeram diversos tipos de ícones diferentes para testar. Então, a grande dificuldade de você trabalhar com os ícones é que você, evidentemente, tem diferentes interpretações desses ícones, né? Pessoas com culturas diferentes, com contextos diferentes, funcionam, né, interpretam esses ícones de forma diferente. Então, se alguém me mostrasse esse ícone aqui, por exemplo, de tape, eu não sei se eu entenderia exatamente como um tape. Então, começa, né, um processo de cultura que é bem complicado, às vezes, para ícones, né? E o Apple Lisa, em 83, que foi o primeiro computador que o Jobs fez. Na verdade, tinha dois projetos, tinha o Lisa e tinha o Macintosh correndo em paralelo, o Lisa em primeiro lugar, foi lançado antes, que, depois dessa visita dele ao parque da Xerox, começou a ser desenvolvido. Só que o Lisa trouxe essa grande inovação aqui, que foi a inovação dos menus. Os menus do Lisa e do Macintosh foram criados numa noite virada por um cara chamado Bill Atkinson, que é um cara que eu acho um dos gênios, assim. Eles foram criados visualmente e coded, e programados mesmo por esse cara numa noite. Ele precisava botar mais menus do que cabiam na tela. Então ele falou assim, preciso arrumar um jeito de fazer isso. Então ele inventou esses menus drop-down, né, como a gente chama, né, os menus que se abrem, né? E o Lisa foi o primeiro que usou. O Lisa já usava, né, todas aquelas ferramentas de manipulação direta para desenhar também, né, escrever textos e tal. E o menuzinho, que é o grande lance do Lisa. A curiosidade é que na primeira versão não chamava Trash, chamava Wastebasket. E em 84, o Macintosh, que foi um descendente direto do Lisa, mas ele é mais refinado, né? Uma interface que usa todo esse conhecimento adquirido desses anos, né, para criar uma coisa realmente simples de usar. Arquivinhos, quando você abria a janelinha, apareciam os arquivinhos aqui, descrição e tal, outro tipo de visão, né, dos arquivos dos ícones, né, que é bastante parecida com o Star também. E aí algumas telas bonitas. Esse desktop também é show. Bom, senhores, agora quem tem problema cardíaco, dificuldade respiratória, feche os olhos, tá? Windows 1.0. Era isso aqui. Cores muito bonitas. E você tinha uma característica muito interessante. As janelas não se sobrepunham. Elas só ficavam umas aos lados das outras. Então, quando você abria duas coisas, elas ficavam assim. Necessariamente. O Amiga, que é um outro clássico. Também o Workbench do Amiga. Aí tem Jam, tem uma série de outros sistemas operacionais. Esse aqui é o GEOS, que é interessante também, porque ele rodava no próprio Apple II depois. Tudo muito mais do mesmo, né? Aí o mundo precisava de um novo computador. Steve Jobs criou esse computador, que era o Next. O que o Next tinha de especial? Vocês vão reconhecer bastante coisa. Isso aqui é o Next. E o Next é o que eventualmente se transformou no macOS X, no macOS 10, né? Então ele tinha todo esse conceito do dock, já tinha toda essa interface, né? Como é que chama? O navegador, que é bastante parecido com o navegador do macOS 10. E uma curiosidade interessante é que os ícones, quer dizer, os ícones não, mas a marca foi feita pelo Paul Rand. Quem conhece aqui o design?
Custou $100 mil essa marca Next aí. Mas a coisa mais importante do Next não foi nem isso, não. Foi que o Tim Berners-Lee inventou a internet nele. Né, a World Wide, não a internet, desculpa, isso é uma bobagem, mas inventou a World Wide Web nele. Tanto que o primeiro browser se chamava www, se chamava World Wide Web, que é tipo esses caras aqui. Ó. Ele inventou o browser e inventou o servidor web, na mesma tacada, numa máquina dessa. E ele deixava essa máquina, esse aqui é legal, deixava essa máquina ligada e teve que colar um sticker, né, na máquina para não desligar, porque senão ele não conseguia acessar o site. E em 93, depois desse trabalho dele, Mosaic, o primeiro browser que realmente bombou na história e criou um grande problema para os designers, criou uma nova metáfora, né, um novo tipo de interação, que é a interação dos hiperlinks, que é ótima, que é maravilhosa, né? Isso é um hiperlink. O hiperlink é muito bom porque você vem aqui, clica nele e ele chega no outro lugar. O problema é que essa história ganhou tanta popularidade, se tornou tão importante para nós, né, não só pelo fato de ser uma coisa que nos conecta no mundo inteiro, enfim, que permite que a gente faça coisas que a gente não podia fazer antes, que aconteceu isso aqui. Né? Você transformou uma coisa que era uma ideia muito simples e muito fácil de usar, de repente você teve que usar essa linguagem, enfim, essas coisas para fazer coisas muito mais complicadas e muito mais e fora, vamos dizer assim, do escopo original do que aquela coisa tinha sido pensada, né? Então esse aqui é um dos problemas que nós temos hoje. Quer dizer, como é que você trabalha com aplicações nesse ambiente aqui, né? Num ambiente que era pensado apenas para navegar, para sair de um lugar e ir para o outro, né? Essa é uma questão importante. Então, como é que a gente está hoje? Estou acabando já, tá, gente? Hoje a gente tem um laptop super ultra poderoso, né, com telas maravilhosas, com capacidade incrível de comunicação, internet e tal. Só que a gente continua conversando com ele desse jeito aqui. 90%, né, das pessoas continuam usando um mouse, né, um trackpad, um teclado, para conversar com o computador. Então, a gente está... Se o mouse foi inventado mesmo em 1968, a gente está há 46 anos, é isso? Não. No mesmo... Mandando somente algumas variáveis, só o x e o y para ele, quer dizer. E a gente, lembrando, né, é capaz de perceber o mundo, né, de uma forma tão mais interessante, né? A gente é capaz de ter emoções, a gente é capaz de transcender, de escrever poesia. E a gente hoje só manda 2 coordenadas, um clique e algumas teclas para o computador. Então essa era a parte chata. A gente sabe que tem coisas novas acontecendo. E aí o Daniel teve esse privilégio de falar sobre as coisas novas, e que são muito mais interessantes do que essas, quer dizer, para os não nerds. Tá? Obrigado.